Paz, né? A gente mostrou o Marcelo Paz falando do Memphis, falando sobre outros assuntos do Corinthians, sobre o adversário. E agora vamos ver o que falou a Federação Holandesa sobre a questão do Memphis. Olá. Memphis não se apresentará ao campo de treinamento da seleção holandesa. O atacante do Corinthians se lesionou no último domingo no duelo contra o Flamengo e não estará disponível para os amistosos da Holanda contra a Noruega em Amsterdã no dia 27 de março e contra o Equador dia 31 de março. Bons jogos, aliás, hein? Os dois jogos legais. Em Eindhoven. O técnico Ronald Koeman não convocou um substituto. Então, a seleção contará apenas com 25 jogadores. É a Federação Holandesa falando em nota oficial. Então, vamos lá. Peraí, onde vai ser o jogo contra o Equador? Eindhoven. Coisa... Né? Eindhoven. É? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, ele se machucou, não vai jogar. De qualquer maneira, ele vai ser tratado pelo Departamento Médico da Holanda, é isso? É o seguinte, quando você é convocado... E a pergunta que eu quero é onde ele está? Ele postou a foto ontem de um helicóptero, então a gente imagina que estava indo para o aeroporto para poder embarcar para a Holanda. Deve estar postando logo mais aí, chegando lá e tudo mais, ou até a própria federação vai postar. Você percebe que na nota oficial, o começo fala, não irá ao campo. Não estará disponível para jogar, mas então tem esse detalhezinho ali que às vezes passa despercebido. Pela legislação, pela FIFA, quando entra uma data FIFA e você é convocado, você passa a ser da jurisdição da sua seleção. Aconteça o que acontecer. Então, ir à Holanda, ir ao CT da Holanda, está sob jurisdição da FIFA e depois de você é convocado. Aí eu fui até olhar, por exemplo, o Martínez estava com o punho na cirurgia. A Venezuela fez ele ir para lá. E ele foi para lá. Mas o punho está lá. A Venezuela levou ele. Aí eu achei aqui uma outra notícia. Lesionado, Arrascaeta é convocado pelo Uruguai. Aí ele teve que ir lá para o Uruguai, o Flamengo ficou pé da vida, ficou bravo. Ele está lesionado. O Uruguai mandou ele para lá. Então agora ele tem que ir para lá, os médicos olham, levou os exames, olha lá e volta. A previsão, o Corinthians não deu previsão, mas a nota oficial do Corinthians só confirma a lesão. Não dá o grau da lesão. Eu acho isso sempre um absurdo, porque no mínimo grau da lesão você tem que dar para o torcedor a informação. A Bianca Molina, nossa companheira da Gol, disse que foi lesão grau 2. A grau 2 é de 20 a 30 dias. Então, estou contando aí que ele vai perder o mês. É um mês importante, vem muitos jogos pela frente. E ele vai perder, então, 4 semanas. É muito difícil uma grau 2 ser menos de 4 semanas. É um pouco a do Caio César agora. O Caio César demorou alguma coisa em torno de um mês e 5 dias. Então é isso, agora foi para lá, fica nesse período da data FIFA, esses 10 dias, sob jurisdição da Federação Holandesa, e aí volta para seguir o tratamento no CT. É isso que eu imagino que vai acontecer, mas é lei, não tem muito o que fazer. É assim que é, o Martínez foi para a Venezuela, o Corinthians ficou bravo, o Arrascaeta foi para o Uruguai, o Flamengo ficou bravo, e é assim que você tem que ser. A não ser que a federação diga, ok, recebi os exames, pode ficar aí. Aí é outra coisa. Só uma coisa, os brasileiros machucados, eles vão se apresentar? Não, né? Não, a princípio não precisam ir, porque aí tem deslocamento... Como é que é uma regra, então? Não é uma regra, mas... Depende de cada... Se a federação convidado. quiser, já aconteceu isso também. Não, eu lembro de brasileiros queremos ver. Traz aqui. Traz que eu quero ver. Tinha um zagueiro, quem que foi? Que não... Cara, isso aí o quê? No tempo do Lampião? Não, mesmo recentemente. Não, recentemente. O cara tinha que ir. Eu também acho um absurdo. Tem que ir, massa. Vai fazer o quê? Eu não tô falando que tem ou não tem que ir. Eu tô falando que isso é um absurdo. É um absurdo. Faz uma videoconferência, abre os exames, põe o médico do Corinthians explicando pro médico da Holanda. Vai fazer o cara viajar e voltar, mais desgaste pra quê? A não ser que... Né? Que ele vai jogar, o jogador, não, que o jogador faça questão de ir, para ficar mais perto da família. Sei lá. O Martínez estava com gesso no braço e teve que ir. Não, já aconteceu com o jogador brasileiro também. Eu perguntei por causa... Porque agora o Brasil tem um monte de convocado. Eu estou discutindo a regra, a obrigatoriedade. Sim, isso aí, no tempo de hoje, você resolve em 2 minutos. Mas sabe o que eu acho que pode ser? Que lembra da famosa história do Arce no Grêmio? Quando o Felipão manda engessar a perna dele, bate a foto, chega a foto no Paraguai, o Paraguai desconvoca, o cara 2 dias depois estava no Grêmio na Libertadores, que era contra o Palmeiras. Isso virou folclore? Virou, mas isso aconteceu na década de 90. E aí acho que a FIFA chegou uma hora e falou, quer saber, agora você vai, eu te dou essa obrigação. E aí se os clubes quiserem e as seleções não precisam fazer, mas tinha esses migués antigamente.
mandaram engessar uma perna do cara. O cara tirou foto de propósito, bateu no Paraguai e desconvocou. O cara 2 dias depois estava pela Libertadores, depois do gesso na perna. Então... O Mr. J. Amisso aqui, Arnaldo, fala assim: esse caso me lembra do Daniel Alves nas Olimpíadas, quando estava no São Paulo. Se não tem salário em dia, já era. O clube não apita nada. Bom, também. Esse é um outro fator importante. Tem várias verdades aqui nessa. Tem razão o nosso telespectador. Vamos pegar essa do Amicio. Sim, quando tem um jogador nessa condição desfavorável para o clube, quando um jogador começa a tomar conta do clube, normalmente ele que governa os seus atos, né? E acho que essa situação específica do final de semana, a partir do momento em que ele próprio está com o celular trocando mensagens com a Federação Holandesa durante o jogo, vem o executivo de futebol, é isso aí, ele estava cuidando. Todas as coisas que ele faz, a diretoria do Corinthians dá amém, né? Então, de fato, ela está refém dele há algum tempo. Já era antes desse governo, continua com esse governo agora, que é Stabile e Marcelo Paz. Então tem essa situação, o cara meio que determina as coisas. Quando tem algum cabo de guerra, alguma disputa, como foi na data FIFA, alguma data FIFA anterior, quando ele volta e tem que jogar no meio de semana pela Copa do Brasil, ele fica pé da vida e sente. E ele fala que não vai jogar mais. E até dei razão a ele, né? Por ser um jogador data FIFA europeia, ele vai sempre sair com longas distâncias. Na época eliminatória, ele volta, teve que jogar nesse acolchambro que a CBF fez de emendar as rodadas com a data FIFA, como vai acontecer de novo agora, com os jogos na quarta-feira, e aí passou a não jogar mais na volta da data FIFA. Porque ele abre o músculo contra o Atlético Paranaense, lembra? No final do primeiro Exatamente. Tempo. Né? Era mata-mata e pediram para ele jogar. E aí eu acho que... Então tem essa relação que é desequilibrada hoje entre clube e jogador, também pela questão econômica. Esse é um ponto. O outro ponto é que isso não acontece só com ele. Acho que esse é um ponto importante para a gente vislumbrar os próximos passos dessa relação, né? O outro ponto é que a Copa está chegando. E acho que o comportamento dele esse ano já tinha, não só dele, mas dele esse ano, já tinha 2 objetivos em mente, 2026, o clube e a Copa. O clube e a Copa. Na temporada do clube, nada vai se decidir especificamente, a não ser a Supercopa, que já foi o Paulista, até a Copa. Certo? Tudo é depois disso, a partir de agosto. A Copa do Mundo é nesse meio de ano. A tendência é que os jogadores, e sobretudo esse jogador específico, comece a pensar cada vez mais na Copa do Mundo que está chegando. Por exemplo, se ele perde um mês, como é a estimativa de jogos agora, restaria 1 mês de jogos no Brasileiro até a Copa do Mundo. Se ele sofre outra lesão nesse mês subsequente, ele está fora da Copa. Como ele vai voltar? Quantos jogos ele vai disputar? Como ele vai disputar? Essa pergunta é para vários jogadores. Para ele, sobretudo, que está nessa discussão. Pode ser até para o Arrascaeta, que a gente estava falando, que não tem jogado nada e tem sido cornetado pelos rubro-negros. Também é um ano de Copa para o Arrascaeta. Para esses jogadores, acima de 30, próximos dos 30, que pode ser o último Mundial, eles de fato começam a pensar, mas é o clube que paga o salário dele. Então, esse argumento perde força, muitas vezes, e perde força quando o clube está devendo para o jogador. É isso, por isso que o Amicio fala aí, né? Então, tem muita coisa nesse... E acho que todo jogador que está com o pé na Copa do Mundo vai voltar dessa data FIFA com a cabeça na Copa também. Isso não adianta a gente imaginar que é diferente. Não é. Né? Do Memphis ao Arrascaeta, passando por todos os outros. E, para finalizar, eu acho que o Corinthians deveria, como disse o seu executivo Marcelo Paz, que ele fala com propriedade, mas ele parece não ter autonomia para agir. Uma das últimas entrevistas sobre o Memphis, ele falou: o ideal é que a gente resolva a situação desse jogador antes da Copa do Mundo. O que é resolver a situação desse jogador? Ele vai ficar no Corinthians ou não vai ficar no Corinthians?
Ele vai renovar o contrato ou não vai renovar o contrato? Eles têm um mês com o jogador se tratando no Parque São Jorge ou no CT Joaquim Grava para definir isso, para não deixar para a última hora. E para definindo isso, eles mostram um pouco o que eles pensam no Corinthians do futuro. Aí eu fico pensando, putz, o presidente agora, que pode até se candidatar, já está tirando o presidente do Conselho Deliberativo, ele vai comprar essa briga com a torcida? Pô, não, Memphis, obrigado, satisfação. Você fica até a Copa e depois a gente toca a nossa vida? Eu não creio que ele fará isso, pelo apreço que o torcedor do Corinthians tem com essa falela aqui. Então, é uma situação que poderia, sei lá, se resolver nesse mês de lesão do Memphis, mas a minha impressão é que ele vai ficar sendo protelado ou por uma renovação mínima, e eu fico pensando se o Corinthians tem condição para isso, né? De renovar o contrato desse jogador mais ou menos nas bases que ele recebe hoje. É muito raro, existe, mas é raro o jogador que renova por menos do que ele recebe. Existe, mas é raro. Só uma coisa, o Arnaldo citou aí o lance do privilégio, talvez, enfim, de Memphis. Eu não vou entrar na discussão se é certo ou errado. Eu acho que vou trazer a vida como ela é. Os caras que são os maiores do clube, eles têm esse tipo de situação. Então, quando o Abel fica fora do Palmeiras, ninguém contesta o Abel. O cara é o comandante, não é o jogador. Não. Pô, ele comanda. Ué, ele comanda. mas ele tá abaixo da tia. Sim, mas aí... E aí ele vai lá e fica um dia a mais e tal. Aí é completamente diferente também... do jogador mandar no clube, cara. Pelo amor de Deus, mano. Calma, não quer comparar as duas coisas. Eu tô calmo. Privilégio. Então, assim, porque o Arnaldo citou, ninguém contesta o Memphis. Ninguém contesta o Abel também. Vai lá e tira a mais, a folga, e interessa. Porque caras desse tamanho, o Ronaldo concentrava sozinho, hoje concentram todo mundo sozinho. Na época era todo mundo duplinha, o Ronaldo Fenômeno era sozinho. Era um privilégio, mas era o Ronaldo Fenômeno. Então, eu acho que no Flamengo vai ter os caras grandões lá que têm os seus privilégios. Então, no Santos tem, como o Neymar também tem. Eu acho que se a gente vai querer ficar querendo tratar o Neymar como se ele fosse um jogador igual ao do Santos, não vai ser. O Memphis não vai ser no Corinthians. O Abel não vai ser no Palmeiras. O cara pegar o celular no banco de reservas para falar com o médico. Eu acho até iniciativa interessante a gente pensar em comparações, mas vamos lá. Tem condições, cara. Sabe? Então, mas aí eu vou emular de novo o nosso Amício. Aí é mais parecido com o Daniel Alves do que com os outros. Por quê? O Abel tem 5 anos de clube, 600 conquistas nas costas. O Ronaldo Fenômeno é o Ronaldo Fenômeno, né? Que, aliás, não era só um jogador para o Corinthians, né? Era um sócio, né? O Memphis já ter esse status é o que me surpreende, sabe? O Neymar para o Santos é o cara que surgiu na Vila, não sei o que lá, é um símbolo de uma... Colocar o Memphis nesse rol me surpreende. Eu até entendo, mas me surpreende. Ele já tem 2 anos de clube. Praticamente está completando 2 anos. 2 anos no mundo de hoje, 2 anos, 3 títulos pelo clube. É a discussão sobre o Arrascaeta que tem 5, 6, 7 de Flamengo. Quanto o Corinthians deve para ele? Uns 40. 40 milhões. E o Corinthians gastou 1,5 milhão para mandar a torcida para Brasília. E tal. O Corinthians investiu 1,5 milhão de reais para mandar os seus torcedores para Brasília. Desde 1960. Assim. Mas não importa, 59 em 60, o Corinthians não devia as calças como deve agora. É isso que eu falo, é ralo. Não tem que dar 1 milhão mesmo. Se precisasse dar as 3 para fazer o que aconteceu e ganhar o título, 13 milhões, é assim tem que dar, lógico que dá. Assim tá certa a diretoria, isso é óbvio. Não tem como melhorar, não vai melhorar. Deixa assim, pô. Como foi um absurdo a diretoria do Palmeiras não ajudar o seu torcedor, ou ir para Montevidéu, ou ir para coisa, um absurdo. Você pode ajudar de milhares de formas. Você tem vários satélites que estão do teu lado no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, que podem facilitar isso. Agora, um time que está devendo as calças, tirar 1,5 milhão para mandar torcedor para disputar a Supercopa... Perfeito, foi perfeita a diretoria. Errado é a tia Leila, que corta a relação com o maior patrimônio que tem do clube, que é o seu torcedor. Eu não estou falando isso. Isso, para mim, é o absurdo. Eu não estou falando isso. Eu não usei essas palavras. Mas eu estou usando. Beleza, só que você está fazendo uma comparação em cima de um raciocínio meu, o que não é correto.
certo? Tô dando exemplo Eu de tô quem falando- não faz e quem faz. tô Eu falando acho que o certo é fazer. Uma coisa é estar com relações cortadas, não se aproximar, Não querer ajudar. não buscar a fundação, isso é uma coisa. A outra coisa é você, devendo as calças, gastar 1,5 milhão. Essa que é a questão. É uma questão de gestão. É por isso que é um ralo. É mais grave ainda. O Palmeiras tem o dinheiro e não ajudou. É mais grave ainda. Fica pior ainda a situação pra mim, da diretoria, não ajudar a torcida. Corintiano Racional nos fala, jogos grandes. G4, desistam de tentar queimar o Memphis com a torcida. Desisto. Estamos fechados com o holandês. Ele é Fechou. corintiano e vocês odeiam o Corinthians. Não, então, mas Agora- acho que isso é importante. Esse é o termômetro. Sim, E eu acho que ele, primeiro, ele construiu isso, não fui eu que construí. Sim. Não foi a Flanela que construiu, foi ele que construiu com Assim, só trabalho dele. Só ser justo, só ser fazer um breve parênteses. De fato, ele construiu. Mas não é que ele construiu porque chegou e foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores Não, mas- 5 vezes. Ele ganhou uma coisa ou outra ali, um paulista. Até... Copa do Brasil. Não, O time não ganhava nada Sim. há 6 anos. não. E nacionalmente há 9? Então vou te dar um exemplo do meu time, que é o São Paulo. São Paulo não ganhava há 300 anos, ganhou a Copa do Brasil. Não tem nenhum jogador daquele elenco que tenha o status que o Memphis Não, tem no longe Corinthians, disso. para a torcida. Nem o Lucas. Não. Não, como o Memphis Não tem no tem. Corinthians, É um né? outro, A relação não não tem, tem, mas não tem mesmo. tem. Mas é outra forma de viver, de cultuar. É outra. Alguém tá é uma falando outra. É isso, o Rodrigo e falou essa Caleri. outra- Talvez o Caleri, mas Essa não o outra Memphis. forma de viver e cultuar e das suas relações, como disse claramente aqui o Rodrigo Luiz Vessone, é que faz com que o Corinthians não se atente para o mundo novo que se Tudo bem, colocou. certo. Então, 1,5 milhão aqui, mas quantos milhões de ingressos que também não sabia onde estava? Sabe? É um ralo. Sim. Essa é a questão. Mas- O Corinthians poderia muito bem fazer um aporte ou buscar parceiros que pudessem viabilizar a viagem. Eu não acho correto o que a Leila faz no Palmeiras, só para deixar claro o meu ponto de vista. Eu acho que tem que apoiar, acho que tem que ajudar, sabe? Você tem, por exemplo, empresas de ônibus, uma delas é parceira do clube. Você pode fazer um trabalho ali para isso, né? Agora, o que me pega e que pega é que depois reclama que não tem dinheiro, entendeu? Reclama que não tem por causa disso, porque vai juntando. Então, essa situação, esse seu exemplo, na verdade, quando a gente trata do Memphis, ele fica. Esse é o grande embate, né? O Corinthians, com seus problemas, tendo um jogador com essas características, com esse valor. Então, eu acho que é aí que é. Porque ele acaba simbolizando um jogo cego. Vamos trazer. Né? Foi um marco. O Corinthians ia ou para cá ou para lá. Ele foi. Vou. E esportivamente deu certo. Poderia dar tudo errado, porque poderia estar errado esportivamente também. Sim. Né? Ele poderia dar muito mais problema fora de campo do que deu. Muito mais. Muito mais. Esportivamente deu certo. Acho que isso é indubitável. E mérito dele, estrangeiro, europeu, sabendo entender rapidamente as coisas e conseguindo construir essa idolatria. O que eu estou discutindo é se vale a pena dobrar a aposta. Que agora é uma situação de dobrar a aposta. Sim. De novo, ele não vai jogar mais nada pelo Corinthians até a Copa. Aliás, eu ouvi, vai jogar umas 4 partidas. hoje, falaram isso, falaram, tem 18 partidas até a Copa. Isso. Então ele está fora de Hoje, 9. outro CNPJ, eu vi ele vai jogar uns 3. É capaz. Não é possível. É capaz. Eu achei 3 pouco. só não, 3 não. Esse mês aí que tá fora, mas são 10 dias de data FIFA. Depois ele vai perder aí já uns 5 ou 6. Acho que vai dar mais. No final vai dar mais do que isso. Mas mesmo assim, é salgadão, hein? Não. Aqui, ó, o Souza faz uma pergunta pra você, Vessone. Souza, que está sempre nos acompanhando. Pergunta para o Vessa, quem é mais relevante pro Corinthians, o Memphis ou o Guerreiro? Não, Guerreiro. Guerreiro fez gol de título mundial. Guerreiro. Isso eu não tenho a menor dúvida, não. Mas quero só lembrar, quando o Memphis chega, o Corinthians era o 19º colocado no Campeonato Brasileiro e ia cair. Esse era o cenário do Corinthians. 19º, um atrás só tinha um para trás dele. Mas aí? vamos combinar. Tudo bem. Ele e os outros que chegaram. Sim, não foi só. Né? Só tô dizendo, o cenário que ele vem pro clube. Era um cenário desesperador, o time
vai para a vaga de Libertadores. Depois da chegada dele, 2 vagas de Libertadores, uma semifinal de Sul-Americana, um título paulista, uma Supercopa, uma Copa do Brasil. Com todo aquele dinheiro que a Copa do Brasil dá e tudo mais. Disso tudo que aconteceu, escapou do rebaixamento, foi campeão do Paulista e tal, qual que dessas conquistas a gente fala, bom, esse aqui, se não tivesse o Memphis, não ganhava? A maior de todas. A Copa do Brasil. Sem Memphis, não ia rolar. Ele faz gol no Palmeiras, na semifinal, dá o passe depois na volta pro Palmeiras. Ele faz gol na final. Nesse aspecto, ele é o Lucas do São Paulo de 23. A Copa do Brasil, ele é muito importante mesmo. Mais importante que o Lucas. Bem mais importante que o Lucas. Até tecnicamente, mas o Lucas não joga, mano. Um jogo não, em 23... eu acho até sim, injusto, porque o Lucas chegou no meio da Copa. Teve um jogo que ele decidiu contra o Corinthians da volta, talvez o mais importante. Sim. Mas usando todas as partes do corpo, inclusive. O Rafinha... ele foi tão decisivo que ele usou todas as partes do corpo. A conversa tá espetacular hoje. Dá um lencinho pra ele. Vamos lá, continua o raciocínio. Não, eu acho que até por conta disso, aquele título não teve um herói no São Paulo. Nem o técnico herói. Até porque o Wellington, nesse mesmo jogo, o Wellington Rato mete um golaço. Talvez. O Nestor fez o gol. Então, mas isso tem a ver com a instituição. Tem um pouco a ver. A questão, pra mim, um pouco a ver. É simples, não é? Mas insisto, vão dobrar a aposta? Então, claro que vão. Vão dobrar. Claro que vão. Você acha que em ano de eleição ele vai, vai chegar... O Memphis vai topar, vai falar, tô fora? Aí, tá bom. O que eu gosto... Não, vai ganhar ou continua ganhando. O que eu aumenta gosto, a dívida. O que eu gosto da ideia do Marcelo Paz, que aí a gente trouxe na Sonora, vou resolver, a gente tem que resolver isso até a Copa. Por quê? Ele vai para a Copa com tudo resolvido. Não vai ficar. O Corinthians sabe, abriu isso na folha, eu tenho a janela chegando, eu vou ver o substituto. Porque não adianta ele ficar lá na Copa, a Holanda vai passando, porque quando você vê a janela já não tem mais ninguém para contratar, você fica sem os dois. Aí pinta uma proposta, sei lá, da Arábia ou de outro lugar. Ah, não, decidiu, vai ficar. Tô tranquilo, então, o cara vai voltar e vai voltar a jogar. Então, isso eu gosto da ideia, de finalizar tudo até ele embarcar para a Copa. Isso mas quando você fala resolver tudo, é pagar tudo que ele deve para ele? O contrato dele até quando? Não 20 precisa? De junho. Faltam 3 meses. Tá, mas... Não precisa pagar tudo para ele? Aí que depende do que o staff falou. O staff falou o seguinte, estamos renovando, me dá 50% do que você já me deve à vista, eu parcelo o restante, vamos fazer um novo contrato. Tá tudo bem. Isso aí você pode fazer. É a condição que o staff dele vai colocar. Tem 3 advogados, tem 2 empresários. Então seria 20 milhões no ato, mas... Se fosse o caso, eu estou chutando. Ok. É isso. E 20 parcelado. Para diluir durante os próximos 3 anos de contrato, como os clubes fazem com um monte de jogador aí, dilui. Mais o salário dele. O Arnaldo contou aqui esses dias o caso um dos mais famosos, né? Quando traz o PET para diluir a dívida. Própria dívida. Então, isso pode acontecer, os clubes fazem muito isso. Eu não acho que ele vai falar assim, não, dilui os 40, isso ele não vai querer. Para onde vai querer? Cara, uma pancada e resolver. Se o Corinthians estivesse no lugar do Flamengo, eu faria isso tranquilamente, cara. Toma 40 aqui, mais 10 ali, mais 80 para lá e tá tudo certo. O problema é se o Corinthians pode fazer isso. Se pode, ok. Ah, eu posso, eu faço. Qual a sequência do Corinthians depois da data FIFA? O que mais, só antes da gente mostrar a sequência aí, o que mais... entristece e revolta é que você deve hoje esse dinheiro para o Memphis e você depositou à vista 41 milhões por Rojas, que não pisa no Parque São Jorge há 2 anos e meio. Porque os seus dirigentes fizeram a barbeiragem, colocaram uma cláusula. Daí você vai dar razão. 41 milhões à vista para o Rojas, só para não ter um transfer ban. É os mesmos 40 que você garantiria o Memphis para ficar no Corinthians. É inacreditável. É o que eu tô falando, vai juntando. São as mesmas pessoas. Versone, o Augusto, o bom colocar essa turma assim, toda aí. Essa sequência. Vai dar uns 200 milhões. Inacreditável, cara. O Tirone lembrou do Lucas. O Rojas, no jogo do Lucas, ele acerta um petardo de esquerda no final do jogo, que o Rafael vai buscar na gaveta, que se a bola entra e o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, olha aí, o Rojas nos deu o título da Copa do Brasil. Futebol tem essa situação. Tem futebol. Às vezes a bola do cara entra, às vezes bate na trave e vai pra fora. Aí verdade. O cara deu certo ou deu errado. Mas é revoltante. Até lá, o cara... Rojas jogava para caramba. A canhota dele é
fenomenal. Cara, quem jogou, porras, nesse jogo aí. Mas a bola dele não entrou. Né? A bola, não, tem isso, futebol. Né? Tem essa coisa. Vai depositar 41 milhões para um Pois cara é, que não mas pisa no seu clube há 2 anos e pouco. Então, são os mesmos caras que Inacreditável. contrataram o Memphis. Essa daí... Os mesmos estão devendo 30 milhões para ele, cara. São as mesmas pessoas, isso é bom Faz ressaltar. a conta, 71 milhões, mais 1,5 milhão de ingresso lá de viagem. Não, aí dá teve 30 72. Teve 35 agora, depositou pro Santos Laguna. 107. O Corinthians pagou agora só de transferban, para não ter transferban, pagou uns 100 pau agora. Então. E tá resolvendo do Tadieres mais 25, 30. 107 Só de transferban. com 25.